Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nessa aula nós falaremos sobre equação química da combustão. Resgatando um pouquinho o conceito de combustão, combustão é o processo que envolve a oxidação dos constituintes do combustível que são oxidáveis. E esse processo ele pode ser representado por uma equação química. E aqui nós temos um exemplo bem simples. De um dos lados da equação nós temos os reagentes, onde o CH4 nesse caso aqui é o combustível e o O2 ou oxigênio é o elemento que oxidará o combustível. Depois da reação, essa setinha aqui significa o processo, a reação em si, então a gente vai ter um elemento aqui para promover a ignição, seja a centelha elétrica, seja uma chama pré-existente, ou até mesmo a temperatura de autoignição do CH4, da mistura com o oxigênio, nós vamos ter os produtos da combustão. Nesse caso, CO2, H2O e mais a energia, o calor gerado pelo processo, uma vez que esse é um processo exotérmico. A combustão de todo o hidrocarboneto vai gerar no produto CO2 e H2O. Além desses dois elementos, podem haver outros, como O2, como CO e assim por diante. A gente vai ver mais à frente. Aqui nós temos a combustão do mesmo CH4, porém com o ar atmosférico. No exemplo anterior, nós tínhamos o oxigênio puro. Mas é muito comum o oxigênio vir dentro do ar atmosférico, porque o ar é abundante, ele está disponível, é de fácil captação. Então, o oxigênio para oxidar o combustível, muito comumente, é obtido no ar atmosférico. Então, aqui nós temos o nitrogênio junto com o oxigênio. Para o nosso curso, para o nosso estudo, a gente vai simplificar a composição do ar, sendo 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio em volume. Então aqui essa proporção já está representada. Uma porção de oxigênio para 3,76 de nitrogênio. Isso aqui é uma quantidade de ar. Esse 3,76 é simplesmente 79 dividido por 21. Então aqui nós temos o combustível, o ar atmosférico, em que parte dele, ou o oxigênio, oxidará o combustível, e aí nós temos a semelhança da equação anterior, os produtos da combustão, mas nesse caso aqui a gente tem o nitrogênio. Esse nitrogênio vai sair aqui. Quando a gente fala da equação da combustão, é muito importante nós resgatarmos e levarmos em consideração o conceito do princípio da conservação da massa. Todos os elementos que entram numa reação de combustão, eles vão sair, e na mesma quantidade. A forma ou os outros elementos com os quais ele estará combinado pode mudar. Então, por exemplo, nós temos aqui o carbono combinado com o hidrogênio. Nos produtos nós temos carbono combinado com oxigênio. E isso vale para cada elemento, mas as quantidades são exatamente as mesmas. Se eu entro com 10 quantidades de carbono, automaticamente nos produtos da combustão nós teremos 10 unidades de carbono. Não existe nem geração, nem destruição de elementos. Nesse caso aqui também é importante ressaltar que o nitrogênio ele entra aqui basicamente para meio que atrapalhar o processo. Ele atrapalha porque ele dificulta o contato do oxigênio com o combustível, porque esse oxigênio está misturado numa quantidade muito grande de nitrogênio, e esse nitrogênio é uma massa inerte, ele não contribui para a combustão. Então ele dificulta a combustão, porque ele vai dificultar esse encontro do oxigênio com os elementos oxidáveis do combustível, e ele também vai absorver parte da energia, porque ele vai ser aquecido sem contribuir de forma útil e efetiva para a combustão. Então vejam que ele sai aqui inerte. Em condições muito específicas, dependendo da temperatura, esse nitrogênio ele pode ser oxidado e gerar NOx, que são gases indesejáveis, são nocivos. Então a gente deve evitar esse tipo de óxido nitroso nos produtos da combustão. Mas isso a gente pode detalhar num outro momento.
Por enquanto, a gente vai considerar que o nitrogênio ele vai ser inerte no processo de combustão. Então, como que a gente faz o equilíbrio da equação da combustão? Ela é feita sempre para 1 mol de combustível, esse é o padrão. Então, todo o equacionamento, todas as quantidades de ar, os produtos da combustão, serão definidos para 1 mol do combustível. Então, aqui está representado o combustível, um hidrocarboneto, e conhecido o combustível, a gente vai conhecer esses índices A e B. No caso do CH4, o A é igual a 1 e o B é igual a 4. Então, conhecendo esses dois números, a gente pode, com base no conceito, no princípio da conservação da massa, fazer o equilíbrio da equação da combustão, seguindo esse roteiro aqui bem simples. Então, o primeiro passo é calcular a quantidade de CO2, porque com isso a gente está definindo a quantidade de carbono nos produtos da combustão, que é exatamente igual à quantidade de carbono nos reagentes, e isso vai valer para cada elemento. Então, calcular a quantidade de CO2 é definir a letrinha A, identificar a letra A. Então, no caso do CH4, por exemplo, o A é 1, a gente vai pôr 1 aqui. O segundo passo é calcular a quantidade de água nos produtos da combustão. A quantidade de água vai ser a letrinha B. Aqui, ó. Nesse caso aqui é B sobre 2. Então, a gente tem o B aqui, que vem lá do combustível. Então, se a gente tem 4, no caso do CH4, 4 unidades de hidrogênio, a gente tem que ter 4 unidades aqui. Mas como o hidrogênio aqui está na forma de água, e cada molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio, então a gente tem que dividir esse número por 2 para que B sobre 2 vezes 2 seja igual a B. É importante ressaltar aqui que, nesse caso, nós estamos considerando o ar seco, sem umidade. Caso a umidade seja considerada, ela tem que entrar aqui na composição do ar atmosférico. A gente vai considerar a relação estequiométrica e calcular a quantidade de oxigênio nos reagentes da combustão, a partir da quantidade presente nos produtos, porque a gente já definiu o CO2 e já definiu o H2O, e não existe oxigênio em nenhum outro lugar aqui. Então, com essa letrinha A e com o B sobre 2, eu conheço o total de oxigênio nos produtos e automaticamente eu passo a conhecer a quantidade nos reagentes, que é simplesmente A mais B sobre 4. E por último, a gente determina a quantidade de nitrogênio envolvida, que é exatamente essa quantidade aqui, que vai ser multiplicada, continuar sendo multiplicada por 3,76. Então, a partir da equação da combustão, a gente pode introduzir um novo conceito aqui, que é a relação ar-combustível, que nada mais é do que a quantidade de ar sobre a quantidade de combustível. E essa relação pode ser expressa em base mássica ou em base molar. A relação ar-combustível em base mássica é simplesmente a massa de ar sobre a massa de combustível, e a base molar é o número de mols de ar sobre o número de mols de combustível. Se a gente quer, a gente pode relacionar a relação ar-combustível mássica com a ar-combustível molar, porque na equação estequiométrica, na equação química, aqueles números, aqueles índices que nós estamos trabalhando, é um número de mols. Então é muito mais fácil, num primeiro momento, a gente obter essa relação molar, mas na prática, a relação de ar-combustível na base mássica pode ser mais viável. Então é importante a gente saber fazer a relação entre essas duas, que nada mais é do que a relação ar-combustível mássica é igual à relação de ar-combustível molar, que é número de mols de ar sobre número de mols de combustível, vezes a relação da massa molar do ar sobre a massa molar do combustível. Então, a partir da equação estequiométrica, a gente obtém essa relação, e para obter a relação de ar-combustível na base mássica, basta multiplicar essa relação molar vezes multiplicar essa relação pela a razão entre a massa molar de ar e a massa molar do combustível.
E a partir dessa relação ar-combustível, nós temos o coeficiente de ar na combustão, que é designado por essa letra lambda. Ela vai representar o excesso de ar ou a carência de ar, ou seja, a relação de ar real em relação àquilo que deveria ser para uma combustão estequiométrica. Então veja que o fator lambda, ou coeficiente de ar, é a relação ar-combustível real sobre a relação ar-combustível estequiométrica. E ela vai expressar então exatamente isso, o excesso de ar ou a carência de ar, tomando como base a quantidade de ar estequiométrica. E para fechar, eu vou dar um exemplo aqui com números para ficar um pouquinho mais fácil a nossa compreensão. Resgatando aqui o CH4, a relação estequiométrica, a gente tem aqui, para cada mol de CH4, é requerido 2 mols de ar, e isso vai gerar 1 mol de CO2 nos produtos da combustão, 2 mols de água e 7,52 de nitrogênio. Se a gente for obter a relação ar-combustível na base molar, é simplesmente pegar o número de mols de ar, que nesse caso é 2, e dividir pelo número de mols do combustível, que nesse caso é 1. Então 2 dividido por 1, 2. Então a relação ar-combustível molar do CH4 estequiométrico é 2 kmol de ar por kmol de CH4. Se a gente for expressar essa relação molar, essa relação ar-combustível na base mássica, basta nós pegarmos essa relação na base molar e multiplicar pela razão das massas específicas de cada um deles. A massa específica do ar é 28,96 e a massa específica do CH4 é 16. Então, fazendo essa razão multiplicando por 2, a gente obtém 3,62 kg de ar para cada quilograma de CH4. Essa é a razão ar-combustível estequiométrica na base mássica para o metano. Eu espero que com esse exemplo tenha ficado claro o conceito da relação ar-combustível, também do excesso de ar, do fator lambda, que nós aplicaremos nos próximos exercícios que nós resolveremos, e aí vai ficar um pouquinho mais claro a aplicação desse conceito, e também o procedimento de balanceamento da equação da combustão. Eu agradeço a sua atenção, espero que você acompanhe as próximas aulas. Obrigado e até lá!